Quando você vê uma usina nuclear em filme, documentário ou foto, quase sempre aparece a mesma imagem. Duas torres gigantes, largas na base, estreitas no meio, soltando uma nuvem branca enorme para o céu. A cena parece assustadora, parece fumaça, parece poluição, parece radiação escapando. Parece o tipo de coisa que faz o cérebro pensar: isso não pode ser seguro. Mas aqui está o detalhe curioso. Aquela fumaça branca que sai das torres de resfriamento não é fumaça. Na maior parte dos casos, é basicamente água. Vapor d'água condensado em gotículas minúsculas, como uma nuvem artificial. O que parece um sinal de perigo é, na verdade, uma parte normal de um sistema feito para remover calor. E para entender isso, a gente precisa separar duas coisas que muita gente mistura: a usina nuclear e a torre de resfriamento. A torre não é o reator. Ela não é onde acontece a fissão nuclear. Ela não é o lugar onde o urânio libera energia. A torre é uma peça do sistema térmico. Ela existe para jogar calor fora. No fundo, uma usina nuclear é uma máquina de ferver água. Parece simples demais, mas é isso. O reator produz calor por fissão nuclear. Esse calor aquece água ou outro circuito térmico. A água vira vapor ou transfere calor para gerar vapor. Esse vapor gira uma turbina. A turbina gira um gerador. E o gerador produz eletricidade. Ou seja, por trás de toda a complexidade nuclear, existe uma lógica parecida com várias outras usinas térmicas: gerar calor, transformar água em vapor, girar turbina e produzir energia elétrica. A diferença está na fonte de calor. Em uma usina a carvão, o calor vem da queima de carvão. Em uma usina a gás, vem da queima de gás. Em uma nuclear, vem da divisão de átomos. Mas depois que o vapor passa pela turbina, ele precisa ser resfriado e virar água de novo. E é aqui que começa o problema. Para continuar funcionando, a usina precisa repetir esse ciclo continuamente. A água esquenta, vira vapor, gira a turbina, esfria, condensa e volta para o sistema. Se você não remove o excesso de calor, o ciclo não fecha, a usina não consegue operar direito. É aí que entram as torres de resfriamento. Elas são como radiadores gigantes, só que em vez de resfriar o motor de um carro, elas ajudam a resfriar uma usina inteira. A torre recebe água quente de um sistema de resfriamento, espalha essa água por dentro da estrutura e faz o ar circular em contato com ela. Parte da água evapora, e quando a água evapora, ela carrega calor embora. Esse é o mesmo princípio que faz o suor resfriar o corpo. Quando você sua, a água na pele evapora e leva calor junto. A torre faz algo parecido, mas em escala gigantesca. Ela usa a evaporação para tirar calor do sistema. O resultado visível é aquela pluma branca subindo. Mas por que a pluma é branca? Porque o ar quente e úmido que sai da torre encontra o ar mais frio do lado de fora. A umidade condensa em gotículas minúsculas, formando uma nuvem. É parecido com o que acontece quando você solta ar pela boca em um dia frio e parece que está fumando. Você não está soltando fumaça, está soltando ar úmido que condensa. A torre faz isso de forma muito maior. E aqui está a parte que mais engana o nosso olhar. A pluma parece fumaça porque ela sobe como fumaça, é branca como fumaça e sai de uma estrutura industrial. Mas visualmente parecido não significa quimicamente igual. Fumaça vem de combustão, partículas, gases de queima e resíduos. A pluma da torre de resfriamento é principalmente vapor d'água condensado. Também existe outro detalhe importante: torres de resfriamento não são exclusivas de usinas nucleares. Usinas a carvão, gás, refinarias, fábricas e grandes complexos industriais também podem usar torres parecidas, mas o cinema e a cultura popular associaram aquelas torres gigantes à energia nuclear. Então, quando a pessoa vê a imagem, pensa automaticamente em radiação, perigo e acidente. Só que a torre de resfriamento, em funcionamento normal, não está cuspindo material radioativo. Em muitos projetos, o circuito de água que passa pela torre é separado do circuito radioativo do reator. A água da torre serve para remover calor de sistemas de condensação e resfriamento, não para levar material nuclear para o céu. É claro que uma usina nuclear precisa de controle rigoroso, segurança e monitoramento, mas aquela nuvem branca específica não é por si só uma nuvem radioativa. Agora, por que as torres têm aquele formato tão estranho? A forma delas não é só estética. A maioria dessas torres grandes tem um formato chamado hiperboloide. Elas são largas embaixo, estreitas no meio e abertas em cima. Esse desenho ajuda a criar um fluxo natural de ar. O ar entra pela parte de baixo, aquece ao passar pela água quente, fica menos denso e sobe. Isso cria uma espécie de chaminé natural, puxando mais ar para dentro, sem precisar depender apenas de ventiladores gigantes. É a engenharia usando a própria física do ar quente a favor do sistema. Ar quente sobe. A torre foi desenhada para aproveitar isso. Quanto mais eficiente for essa circulação, melhor a torre remove calor.
Então aquele formato monumental, que parece quase uma escultura industrial, é na verdade uma máquina de fluxo de ar. O mais interessante é que a torre não produz energia, ela faz o oposto, ela descarta calor. E isso revela uma verdade pouco intuitiva sobre produção elétrica. Gerar eletricidade não é apenas criar energia útil, é também lidar com energia desperdiçada. Toda usina térmica precisa jogar calor fora, porque nem todo calor pode virar eletricidade. Existe perda, existe limite físico, existe termodinâmica. Então a torre de resfriamento é o símbolo de uma coisa que a gente quase nunca pensa. Energia elétrica não sai limpa e mágica da tomada. Existe uma máquina enorme tentando transformar calor em trabalho, e uma parte desse calor precisa ser devolvida ao ambiente. Agora imagine o tamanho dessa operação. Dentro da usina, toneladas de água circulam, trocadores de calor trabalham, turbinas giram, bombas empurram fluidos, sensores monitoram temperatura e pressão. Do lado de fora, você vê apenas uma nuvem branca subindo calmamente. A parte visível é só a respiração térmica do sistema. E é por isso que a imagem das torres causa tanta confusão. A gente vê uma nuvem saindo de uma usina e pensa em poluição. Só que nesse caso, a nuvem pode ser justamente o sinal de que o sistema de resfriamento está funcionando. A torre não está ali para esconder fumaça, ela está ali para remover calor. Claro, isso não significa que toda discussão sobre energia nuclear seja simples. Usinas nucleares envolvem resíduos radioativos, segurança operacional, custos, riscos de acidente, manutenção, licenciamento e debates ambientais sérios. Mas confundir a pluma da torre de resfriamento com fumaça radioativa é uma das maiores ilusões visuais quando o assunto é energia nuclear. E talvez isso diga muito sobre como julgamos tecnologias complexas. A gente olha para uma imagem e cria uma narrativa imediata. Se parece fumaça, deve ser poluição. Se vem de uma usina nuclear, deve ser radiação. Se é grande e industrial, deve ser perigosa, mas o mundo real costuma ser mais estranho e mais técnico do que a primeira impressão. Aquela nuvem branca não é o veneno da usina, é água encontrando ar frio, é calor sendo descartado. É uma nuvem artificial criada por uma máquina gigantesca tentando manter um ciclo térmico funcionando. Então, da próxima vez que você vir aquelas torres enormes soltando uma pluma branca, talvez não veja apenas uma cena assustadora de filme. Talvez veja um radiador colossal, transformando o calor invisível em uma nuvem visível. Talvez a pergunta mais curiosa não seja por que aquelas torres cospem fumaça. A pergunta é, quantas coisas parecem perigosas apenas porque a gente nunca entendeu o que estava vendo?